Oi, mente pensante, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do TRT-13, tudo o que você precisa saber sobre a prova de redação, tá certo? Então a gente vai ver o perfil da banca organizadora, critérios de correção, provas anteriores e sugestão de temas para vocês treinarem, tá certo? Vamos lá. A banca organizadora do TRT-13 é a FGV, é uma banca que tem um perfil assim bem peculiar, costuma trazer reflexões importantes, né? E que muita gente acaba tendo medo da FGV, mas é uma banca, né, super possível de passar, gente. Então, assim, com estudo e treino, né, não tem problema nenhum. Critérios de correção. No edital do TRT-13, né, tem falando sobre a redação. E aí diz, né, que a prova de redação para o cargo de técnico judiciário constará de uma redação e valerá 10 pontos. E aí tem também aqui, né, os critérios de correção dessa prova. Abordagem de tema vai valer 4 pontos, ou seja, dentro desse critério, considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Na parte de progressão textual, que também vale 4 pontos, considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então, esse ponto aqui, que é o ponto da progressão textual, é aquele ponto no qual o estudante ele precisa usar, né, elementos de coesão, né, precisa usar tanto dentro do parágrafo quanto entre os parágrafos. Então você tem a introdução, você tem o parágrafo 1 do desenvolvimento, o parágrafo 2 do desenvolvimento, tem a conclusão. Então, assim, entre esses parágrafos é preciso ter elementos coesivos e dentro dele, enquanto vocês estiverem construindo as ideias, né, você também precisa colocar elementos coesivos para que a sequência lógica de ideias fique bem conectadas, interligadas uma com as outras. Então, a pontuação máxima dessa parte 1, 8 pontos. Aqui a gente tem, ó, gente, 4 pontos de conteúdo, 4 pontos em relação à progressão textual. Olha como a progressão textual é importante e olha como o conteúdo também é importante, a abordagem do tema, tá? E aí a gente vem para essa parte 2, que é a correção gramatical. A correção gramatical, ela será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. Aqui ele está querendo dizer que você precisa ter uma boa gramática, né? Que você precisa escrever a redação de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E aí a gente tem aqui, ó, seleção vocabular valendo 1 ponto, né? Dedução por cada erro 0,2. Então cada erro vai valer 0,2 pontos, tá vendo? Aqui, ó, na questão da seleção vocabular, considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, empregos de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Então, é necessário você escrever dentro da norma culta e escrever de uma forma mais rebuscada mesmo, não tão rebuscada assim, mas assim, o que eu quero falar para vocês é que esteja dentro, né, de um padrão que seja aceito, um padrão que seja bacana para aquela prova, entendeu? Vocês vão estar prestando um concurso para um tribunal, então você precisa demonstrar, né, a competência e a habilidade de escrever bem. Aqui, ó, na questão da norma culta, que vale 1 ponto, considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Então, qualquer erro gramatical, né, coisa nesse sentido, você vai ser penalizado aqui, tá bom? Então você percebe que a parte gramatical ela é importante, né? Mas ela vale 2 pontos. Já a outra parte, que é a parte da estrutura textual global, ela vale 8 pontos no total. Entendeu? Então, assim, não dá para negligenciar nenhuma, porque a gente sabe que cada pontinho é importante quando se trata de um concurso público, mas a gente percebe que é muito importante aqui saber a abordagem do tema, ter conteúdo para falar sobre aquilo ali, tá bom?
Então vamos entender o perfil da banca FGV, né? Análise de provas anteriores. Aqui a gente tem uma prova, né? Uma proposta de redação da FGV, no qual ela fala o seguinte, né? O Brasil é um país único em recursos naturais. Há mais de um século não enfrenta guerras externas, é autossuficiente em petróleo, possui reservas de águas capazes de protegê-lo e garantir seu abastecimento por mais de um milênio, além de ser riquíssimo em minérios. O brasileiro é considerado um dos povos mais inteligentes e criativos do mundo, sendo nosso país formado, em sua vasta maioria, por jovens com grande potencial. A pergunta que fica então é a seguinte: por que o que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo? Responda a pergunta acima, expondo sua opinião em um texto de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, em língua culta, dando especial atenção à estrutura do texto e aos argumentos apresentados na defesa da sua posição. Então, olha como ele deixa claro já aqui que é necessário, né, dar uma atenção especial à estrutura do texto e aos argumentos apresentados na defesa da sua posição. E aí, o que é que eu faço agora? Né? O tema, ele faz uma pergunta, ele traz uma pergunta, e essa é uma característica da FGV. Muitas vezes ele coloca o tema como uma pergunta, mas isso não significa que você vai se assustar em relação a essa pergunta. Normalmente, quando o tema é uma pergunta, a galera costuma se assustar. Ai, meu Deus, eu preciso responder. De que forma eu vou responder essa pergunta? Você vai responder essa pergunta fazendo a redação, né, normal, como você costuma fazer, ou como você costumou aprender, né, a questão da redação. O único detalhe aqui, né, é que você precisa, antes de começar o seu texto, pensar, né, o que nos impede de estar entre os países no chamado primeiro mundo. Então essa pergunta é para você. E aí você vai, né, colocar no seu rascunho, no seu planejamento textual, que é super importante de fazer antes de começar a escrever a redação de fato. Você vai colocar como você vai responder essa pergunta. Né? Então você poderia dizer aqui que o que nos impede de estar entre os países no chamado primeiro mundo é a falta de investimento na educação. Você poderia colocar como um tópico. Você poderia colocar que é a corrupção brasileira que vem desde os portugueses, né? Desde o processo de colonização. Então, assim, você vai pensar de que forma você vai responder essa pergunta e vai pensar, no parágrafo 1 do desenvolvimento, eu vou falar sobre educação, que a educação é um dos pontos que impede o Brasil de estar entre os países de primeiro mundo. E no parágrafo 2, eu vou colocar que a corrupção também é um dos fatores, e vou explicar. Então, cada tópico desse que você for colocar, seja falando sobre educação ou seja falando sobre a corrupção, você precisa explicar, tá certo? Você precisa argumentar, fundamentar aquilo que você está querendo defender, querendo expor ali, tá bom? Então, aqui é uma proposta da FGV, você vai encontrar, né, muitas vezes uma pergunta, mas aí você faz isso. Você procura responder a pergunta dentro do desenvolvimento do texto a partir dos argumentos que você selecionar. Tá certo? E aqui a gente tem mais uma proposta de redação da FGV. Ela fala o seguinte: são bastante conhecidos os 7 pecados capitais tradicionais, mas em função das mudanças ocorridas na sociedade atual, o Vaticano criou, em março de 2008, um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização. E aí ele traz uma lista com esses novos pecados. Aí fala, experimentos moralmente dúbios com células-troncos, a Igreja Católica defende a ideia de que a vida começa no momento da formação do embrião, portanto condena qualquer tipo de pesquisa científica com embriões humanos e células-troncos embrionárias. Uso de drogas, as drogas causam dependência física e psicológica nos usuários e prejudicam o funcionamento harmonioso da família. É uma atitude contra a vida humana. Poluição do meio ambiente. A poluição do ar, água e solo trazem prejuízos sérios ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Agravamento da injustiça social. O capitalismo criou em muitos países uma má distribuição de renda, deixando à margem da sociedade grande parcela da população, os excluídos sociais. Riqueza excessiva. O capitalismo favoreceu a concentração de renda e muitas vezes de forma excessiva. Algumas pessoas concentram bilhões de dólares, enquanto outros não têm sequer o que comer. Geração de pobreza. A pobreza e a miséria estão espalhadas pelo mundo. Cometem esse pecado aqueles que contribuem para a geração dessas condições sociais. E violações bioéticas, como, por exemplo, o controle da natalidade. É considerada violação bioética toda atitude que pretende evitar a geração de vida de forma natural,
uso de contraceptivos, cirurgias, aborto, inseminação artificial. E aí ele traz uma pergunta: qual desses novos pecados capitais lhe parece mais danoso ao ser humano? Faça um texto dissertativo argumentativo, né, com no mínimo 20 no máximo 30 linhas, redigindo em linguagem culta, defendendo sua posição de modo claro e convincente. Aqui, muita gente pode ter se perdido, porque ele traz uma lista com vários assuntos. É como se ele trouxesse vários temas de redação em um só. E você ia escolher um desses tópicos para argumentar em relação à pergunta que ele faz, né? Que é qual desses novos pecados capitais lhe parece mais danoso ao ser humano. Se eu falo que é o uso de drogas, então eu vou direcionar a minha redação para a questão do uso de drogas. Mas aí, ao longo do texto, eu preciso falar, né? Eu preciso meio que responder essa pergunta que ele está fazendo. Eu preciso dizer que o uso de drogas é um problema sério para a humanidade e que é um dos novos pecados capitais. Então, assim, eu preciso fazer essa ligação com o tema, né? Por mais que eu não vá falar sobre todos esses outros tópicos, mas eu vou escolher um, né? E preciso relacionar com a proposta. A proposta está falando sobre os novos pecados capitais, sobre essa questão, né, que a Igreja Católica criou esses novos pecados. Então, de alguma maneira, na introdução, né, eu preciso deixar isso um pouco claro, né, para que a proposta fique bem amarradinha, né, para que a redação fique bem amarradinha em relação à proposta. Entende? Então, assim, um tema bem inédito, eu acho que esse da FGV, uma coisa assim que não é muito comum de acontecer, né, de dar uma lista com vários, né, vários tópicos e perguntar ao estudante qual desses novos pecados lhe parece mais danoso ao ser humano. E aí ele ia ter que defender o seu argumento, a sua escolha. Tá certo, gente? Então vamos para mais outra proposta de redação. Olha esse tema aqui. Ele traz uma tirinha, né? Na tirinha a gente tem aqui, ó, meu laptop tem 8 gigas de memória. Em meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. E aí a outra mulher pergunta, né? E aqui, né? Quanto cabe? E ele responde, umas 3 ideias mequetrefes, no máximo, e olhe lá. Então aqui né, ele traz essa tirinha que tem uma crítica, né? Como a gente tem um aparato tecnológico enorme para armazenar dados e informações, mas na nossa própria cabeça, né, na mente humana, a gente está ficando cada vez mais relapso com isso, né, cada vez mais para trás. E aí, olha só o comando. O desenvolvimento tecnológico é causa e efeito de muitos avanços, mas ainda não obteve, como mostra a tira acima, uma unanimidade positiva de opinião. No que toca ao uso do computador e similares, chega a haver legalmente proibição de uso em salas de aula, o que comprova as polêmicas sobre as vantagens e desvantagens de seu emprego. Você concorda com essas afirmativas? Explique sua opinião a respeito, apoiado em argumentos convincentes, por meio de um texto dissertativo argumentativo, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, redigido em linguagem culta. Então aqui você vai ter, né, que escolher um posicionamento em relação a se você concorda que o uso de tecnologias como computador, né, é uma vantagem ou é uma desvantagem para o ser humano. E falar aqui, né, ele especifica, né, sobre a proibição do seu uso em sala de aula, né? Então, seria importante você trazer isso também na redação, né, o seu posicionamento em relação. Se você acha que o uso do computador tem mais vantagem do que desvantagem, então você vai defender e você vai falar também, você poderia falar também por que em sala de aula o uso desses equipamentos é vantajoso. Se você escolher desvantagem, você vai defender também, né, porque o uso desses aparelhos é desvantajoso. Então, assim, aqui a gente tem uma proposta que envolve o eixo de tecnologia, envolve esse debate sobre o uso da tecnologia, né, quais são os efeitos positivos e os efeitos negativos, tá bom? Então, é mais uma
proposta aqui da banca FGV. E a gente percebe, né, que é uma banca bem diversa, né? Trouxe aqui para vocês 3 temas diferentes, né? E a banca, ela pode cobrar assuntos mais relacionados à área que o estudante vai fazer a prova, ao cargo que ele vai fazer, como também pode trazer temas de interesse geral, né? Tema como esse daqui que vocês estão vendo, que são temas gerais de redação. Então tem que se preparar para tudo. Se cair algo mais específico, né, para a sua área, provavelmente você já vai ter um repertório melhor, porque você vai estar estudando assuntos para a prova objetiva. Mas, se não cair, né, então, por isso, a importância de estudar temas gerais de redação, de estudar várias áreas, né, vários eixos temáticos, porque pode cair. E estudar vários eixos temáticos vai te ajudar também até mesmo a responder a redação, né, a elaborar a redação, se for um conhecimento mais específico da sua área, né, porque às vezes você utiliza um sociólogo, você utiliza um filósofo, um fato da atualidade, um contexto histórico, para desenvolver ali aquele argumento. Então, para se dar bem na prova, trago 3 dicas. Estudar temas e ampliar o repertório de mundo. Repertório de mundo, gente, é tudo, tá certo? Ele é importante tanto para a sua formação como ser humano, né, no mercado de trabalho, então, e para a prova de redação também. Então, repertório, né, estudar temas e ficar informado sobre o que acontece no mundo é importante, não só para essa prova, mas para o seu desenvolvimento como ser humano, tá? E aí, praticar e treinar redações não adianta apenas estudar se você não colocar em prática, né? É um combo que depende um do outro. Então, é preciso haver estudo, mas é preciso também ter a prática. No mínimo, uma redação por semana, tá, galera? E aqui também estudar ideias de filósofos e sociólogos que ajudem a embasar os argumentos. Eu falo sempre isso porque muitas vezes essas ideias desses filósofos nos faz refletir e nos faz ter uma consciência crítica sobre vários assuntos. E é isso que muitas provas pedem, né? Um pensamento crítico sobre aquele tema que vai estar sendo cobrado. Eu tenho aqui para vocês, né, quero apresentar o curso de temas comentados para tribunais. Esse curso vai te ajudar a ampliar as suas ideias, vai te ajudar a entender vários assuntos importantes de vários eixos temáticos, saúde, educação, segurança, questões mais filosóficas. Então, assim, dentro de cada tema, você vai ter uma abordagem do tema, você vai ter um link filosófico, sabe? É um conteúdo muito bacana, você pode baixar uma amostra grátis. O link tá na descrição, tá certo? E melhor ainda, né? Você que está assistindo esse vídeo tem direito a um cupom de desconto. Tá aqui o cupom de desconto, o código. Você vai usar esse código no momento da compra, tá certo? Então, apenas para quem está assistindo esse vídeo vai ter direito aí a um desconto na compra do curso de temas comentados para tribunais. Sugestão de temas para treinar. Aqui eu trouxe alguns temas que vocês podem utilizar para treinar. Todos esses temas estão lá no curso de temas comentados, tá bom? Então, fica aí a dica. Uma abordagem sobre os dilemas éticos envolvendo a ciência e a pesquisa na atualidade. Um tema aí que você pode utilizar para treinar, tá bom? Esses dilemas envolvendo a ciência e a pesquisa na atualidade, até que ponto, né, a ciência é autorizada a desenvolver, a pesquisar alguns aspectos, né? Até que ponto a tecnologia pode ultrapassar aí esses limites éticos que a gente estabelece na sociedade. A cultura do cancelamento e seus impactos nas relações humanas. A gente vê aí que com o advento da internet e com a cybercultura cada vez mais inata na nossa sociedade, né, a gente vive cada vez mais dentro do cyberespaço, que é justamente esse espaço em rede, esse ambiente em rede. A gente percebe que com isso surgem novos problemas e novos desafios. Um deles é a cultura do cancelamento. Muitas pessoas têm sido atacadas e canceladas por causa de erros que cometem, né? Erros morais ou erros relacionados ao politicamente correto, né? E aí são detonadas na internet, são canceladas e aí a gente tem essa reflexão. Quais são os impactos da cultura do cancelamento nas relações?
Um outro também muito importante, a triste face do racismo estrutural como um problema persistente na sociedade brasileira. A questão do racismo no Brasil e no mundo também, né, posso dizer, nunca vai ser um assunto batido. Sabe por quê? Porque o racismo estrutural, ele está presente em muitas áreas e ele movimenta muita coisa, infelizmente, né? Ele prejudica muita gente. Então, um monte de problemas da sociedade está relacionada à questão do racismo estrutural. Então, é um problema que você precisa ter conhecimento. A gente vê aí, né, que recentemente a morte do George Floyd por um policial americano causou uma onda de protestos no mundo inteiro, né, os protestos relacionados ao Black Lives Matter, né, vidas negras importam. Então, assim, é um gancho, né? Um gancho não. Na verdade, o que eu queria dizer aqui é uma ramificação dessa questão do racismo estrutural. O racismo estrutural dentro da polícia, o racismo estrutural dentro das escolas, o racismo estrutural dentro do mercado de trabalho. Então, olha só como, né, esse racismo ele meio que tem raízes que, sabe, que se projeta por várias áreas. Então, por isso é importante entender, né, qual é essa triste face do racismo, um problema que persiste tanto na nossa sociedade e que tem todo um contexto histórico por trás que, se você não sabe ou se você não lembra, você precisa saber. Aqui a gente tem outro, a justiça sob os olhos do cidadão comum, uma análise sobre o sistema judiciário no Brasil, né? Como é que o brasileiro, o cidadão comum, enxerga o sistema judiciário? Para um concurso sobre tribunal, esse é um tema muito interessante, né? Muito bacana, que vai te trazer conhecimentos, assim, super importantes, tá? Aqui também, a era da negação, né? Os prejuízos e os impactos do negacionismo para a coletividade, um tema super em alta também. A tecnologia está transformando as relações de trabalho? Uma análise sobre o home office, né? Então, aqui um outro tema, né? De que forma a tecnologia vem alterando as relações de trabalho. Com a pandemia, a gente percebeu que um monte de trabalho que antes era impensado fazer online, hoje em dia, né, mesmo após assim, essa redução da pandemia, né, do nível crítico da pandemia, muitos trabalhos continuaram remotamente. Inclusive tribunais, né? Muitos tribunais, assim, voltaram presencial, alguns permaneceram híbridos, né? Outros já pensam em adotar esse modelo híbrido e algumas profissões permanecerem à distância. Então é um debate que tem se travado, né, depois da pandemia e depois que a gente precisou passar esse tempo todo se comunicando online, trabalhando, né, de forma remota. Então tá aqui, né, sugestões de temas. Eu quero convidar vocês também para conhecer a nossa mentoria individual de redação. Essa mentoria é para você que sente mais dificuldade em redação, que quer ter correção de redação, que quer todo um acompanhamento personalizado para a sua prova. Então, a mentoria vai te ajudar bastante, né? Aquele serviço personalizado, onde mentor e mentorado vai junto construir aí um texto que aprova. E na mentoria você vai ter uma experiência personalizada, raio-x, vai ter diagnóstico e metas por semana, vai ter material de estudo incluso, não precisa pagar nada por fora, 8 correções de redação com comentário em áudio, 3 encontros virtuais via Google Meet, e acompanhamento via WhatsApp e Google Classroom. O link está na descrição, então se você quiser saber mais sobre essa mentoria e tiver interesse em participar dela, clica no link na descrição e fala com a gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar, porque isso importa muito, né? Produzir esses conteúdos aqui é um processo que nos demanda tempo e quando vocês curtem, compartilham e comentam, vocês estão mostrando que gostam desse conteúdo e estão também incentivando o nosso trabalho. Então, um abraço e até o próximo vídeo.